Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Após a eliminação lá na quinta-feira, eu acho que parte da imprensa e parte da torcida, quando você falava de que tinha que fazer alguns ajustes e tal, imaginava que você poderia mexer na equipe. E você vem com os mesmos 11, mas o time joga de postura diferente. Eu queria que você falasse sobre a postura exata do time hoje, como é que foi para corrigir praticamente sem treino, Rogério. Boa noite. Não teve treinamento para correção disso. O que esse time produz é fruto de um trabalho de 8 meses. Realmente a postura contra o Flamengo foi, também vamos colocar aqui a qualidade de construção do Flamengo, que é diferente, são jogadores de um nível bem alto. Mas nós não jogamos, não sentimos o jogo como eu achei que nós sentiríamos contra o Flamengo. Um time que se preparou bem para o jogo. Nós jogamos um pouco realmente abaixo nesse sentido de postura, né? Eu acho que um time, ele pode ter oscilações, não necessariamente você precisa de trocas para que ele jogue melhor um jogo ou outro, mas é bacana de se ver o time jogando no padrão como jogou hoje, e como jogou, acho que a maioria das vitórias que nós tivemos aqui, ou até mesmo, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, do 1-0 para o Flamengo, foi um jogo, se você pegar em números, é muito parecido com esse. A única diferença é que o Flamengo faz o gol e acaba levando essa vitória da gente. Mas estou feliz por hoje, porque era uma reação necessária, né? Depois de um jogo um pouco abaixo, contra um grande time que nós fizemos. Eu acho que o pecado foi o resultado daqui contra o Flamengo. Acho que isso interfere um pouco mentalmente, não deveria, mas interfere um pouco mentalmente para o atleta. E hoje nós sabíamos que nós precisávamos tentar vencer para entrar no mínimo no G6, caso não houvesse empate entre São Paulo e Cruzeiro. E a gente tem que continuar firme, cara. Eu sempre falei aqui desde o começo, as Copas são importantes, mas elas trazem ilusões ou desilusões, muitas vezes, para a maioria. Mas o Campeonato Brasileiro tá aí. São mais 12 jogos e o torcedor, eu sei que entrou triste, talvez, no estádio hoje pelo último jogo, mas tem que estar apoiando, tem que estar firme, porque é especial ver esse time jogar. Eu não sei, vocês já viram muitos Bahia, eu lembro de assistir, por exemplo, Bahia Internacional no Campeonato Brasileiro de 88, né, que era um timaço do Bahia. Depois tem aquela geração que ganhou as 2 Copas do Nordeste, né, que veio mais recente, né, mas eu acho que depois disso, para quem já é mais como vocês, meia idade, assim, né, não é mais um garoto, mas é um privilégio ver um Bahia que joga dessa maneira. Logicamente é especial, principalmente quando consegue vencer os jogos. Sene, boa noite. Eu tenho notado que o Ratão tem entrado bem nos últimos jogos. O Lúcio hoje também entrou muito bem. O nosso repórter que corre a arquibancada com o torcedor, e após o jogo, muitos torcedores pedindo o Lúcio e o Ratão uma possível titularidade. Eu queria que você falasse da atuação dos dois e se há uma possibilidade de uma mudança, de uma titularidade dos dois contra o Fortaleza. Bom, eu acho que no último jogo eles também entraram. E não entraram bem como o time todo não foi tão bem naquele jogo. Então, assim, normalmente o bom mesmo é o que está no banco. Esse é o padrão. Sempre aquele que está no banco, ele é o melhor, né? Principalmente quando você não ganha. Eu acho que o Ratão entrou bem, o Lúcio fez um gol, o Ratão teve uma oportunidade, uma grande oportunidade também. Deu uma assistência, mas teve uma mais clara ainda para o Ademir. Acho que era Ademir e Lúcio que estavam dentro da área, né? E eu não sei do ângulo que eu estava, não dava para ver direito, mas me parecia que cabia a bola ao invés da finalização, né? Mas aí o Ademir fica bravo até no lance, tudo, e acho que até com razão, né? Mas, cara, a briga é saudável todo dia no treino e a gente... Agora, eu sempre friso que aí se o jogador que... aqueles gostam muito da correria, né, o tempo todo, né? Eu vi quando entrou os 3 juntos, uma alegria no estádio, né, cara? É legal de ver. Mas, assim, eu acho que o fruto do momento que eles entram para a transição é fruto do que foi construído até aquele minuto 70 por todos aqueles que estavam em campo. Então, eu acho legal que Tassiano recupera a bola, Cauli, assistência, Everaldo faz o gol. Muito legal que quando entram os jogadores, como o Lúcio entrou hoje, né, atacando bastante espaço, também tem gol. Eu acho que é isso que é importante, que cada um entre sua contribuição em 15, 30, 25, como foi no Maracanã. E quando tiver oportunidade tem que entrar e fazer o melhor. E aí quem provar mais no treino, logicamente vai ter cada vez mais minutos dentro do campo. Mas sempre, qualquer jogador tem possibilidade de se tornar
titular, não tenha dúvida. Boa noite, Rogério. Todos os treinadores reclamam bastante do calendário, e com razão, óbvio. Mas, a partir de agora, sem a Copa do Brasil, você vai ter mais tempo para treinar. Você, em função disso, você pode colocar algo mais na equipe do Bahia em termos do jeito de jogar, de alternar qualquer situação do time em si? Não, nós temos que talvez treinar alternativas para determinados jogos, logicamente que sim. Eu acho que já é uma diferença, por exemplo, de como começa o jogo para como termina o jogo, já é uma diferença, são características distintas, né? Saem jogadores de mais construção, de mais presença, força física, entram jogadores de transição mais leve, isso já é uma mudança. Mas, logicamente, que agora, eu acho que, por exemplo, eu até pensei, muitas vezes eu penso num jogo, mas muito curto o espaço de tempo para você arriscar uma coisa diferente, né? E o torcedor tem que entender o seguinte, que os mesmos 11 que, infelizmente, não foram bem com o Flamengo, hoje deram uma resposta positiva, acho que, no jogo, né? Então, o futebol não é, assim, tão descartável, né? O jogador, ele não é descartável de você... Eu acho que todo mundo quer fazer o seu melhor, quer entregar todos os dias, mas nem sempre consegue, e não é por isso que ele não serve mais, ou não é porque o cara fez um gol, entrou e ele tem que ser titular sempre, mas sem dúvida a gente tenta observar e tentar, logicamente agora com um espaçamento maior, tentar algumas alternativas para jogo. Nós já temos uma suspensão que é do Canu para o próximo jogo, né? Vamos pensar no que fazer, e todo mundo, a grande maioria tem essa semana, né? Só acho que 4 times aí do Brasil, 3, 4 times que não tem essa semana livre, o restante todos têm espaço, calendário para treinar. Eu acho que às vezes é difícil você manter o foco, a concentração do jogador para você trabalhar a semana inteira. Começa a ficar, já é uma reta final do ano, mas nós temos que manter nosso objetivo. Nós temos que, para mim, o meu foco, quando eu comecei esse trabalho, eu queria ver o que o Bahia conseguiu, que o Bahia não consegue há 35 anos. Esse é o meu objetivo, é o meu foco. Não sei se nós vamos conseguir, se vai ser possível entregar ou não, mas, primeiro, calendário cheio, foi o que eu sempre falei, calendário internacional, se possível, vou repetir, com a maior competição da América, que é a Copa Libertadores. Não sei se as pessoas no começo do ano pensavam assim, mas nós vamos tentar entregar isso, é o que eu tenho, desejo de maior coração. Assim, o maior sonho que eu tenho é ver numa quarta-feira esse estádio assistindo um jogo de Libertadores. Pelo que eu trabalho e é o que eu almejo e desejo. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo, mais um em casa, com propriedade e com algo que houve uma pequena correção do que o senhor falou na quarta-feira no jogo contra o Flamengo, que era as finalizações. Hoje o Bahia finalizou 15 vezes ao gol, conseguindo 3 gols e poderia ter conseguido um pouco mais. Fala um pouco desse trabalho mental que não houve tempo para treinar, claro, óbvio, a gente sabe disso, mas do trabalho mental que o senhor falou e também de confiança para, por exemplo, o Everton estar de fora da área e fazer um belo gol, e o Lúcio também entrar e fazer um belo gol, e poderiam ter saído outras, como o Ratão não oportunizou os colegas por 2 vezes. Fala um pouco do trabalho para a finalização para o gol desse último jogo. Eu vou ser sincero com você, eu acho que me fizeram uma pergunta lá no Rio de Janeiro, que eram 58 finalizações nos últimos 4 jogos, acho que foi um de vocês aí que fizeram. E hoje você falou que foi 15, eu não vi, mas se foi 15, nós estamos numa média. A única coisa é que nós finalizamos de um local mais acessível. Talvez a do Everton contou com um pouco de sorte, né? Porque desvia, acho que desvia a bola no meio do caminho. E tivemos outras oportunidades até mais claras que essa do Everton para marcar. Há times e times. O Flamengo defende bem. O Flamengo é um time que defende. A linha de defesa do Flamengo trabalha muito bem e eles voltam bastante, né? Eles trabalham bem defensivamente. Nós já tivemos outros jogos que nós conseguimos finalizar muito mais até do que hoje, mas às vezes a bola entra, às vezes você não consegue, né? Não tem a felicidade. Quando entra, a gente acaba, eu sempre falo para você, a gente acaba vendo coisas até em excesso. E quando ela não entra, a gente começa, né? Eu vejo, né? Esses jogadores não podem jogar, esse time pode jogar e a gente vai ter trocas e alterações durante o jogo, alterações de sistema mesmo, porque nós não temos como manter o sistema até o final, porque as características são distintas dos jogadores que entram. Mas o importante é que a gente venceu 42 pontos na 26ª, né? Faltando 12 rodadas, a gente atinge hoje, se eu não me engano, a mesma marca, eu lembro, né, do ano passado, 12 vitórias, e temos oportunidade, temos mais 12 jogos difíceis. O que eu peço só para o torcedor e eu sei que quando perde é muito difícil, mas, cara,
assim, apoiem os jogadores, principalmente dentro de campo, sabe? Se mantenham firmes no final do ano. Fazemos uma análise, fazemos um balanço do que foi positivo, negativo, o que pode se melhorar de todos, mas o que mantém esses jogadores em pé é o apoio do torcedor. Repito, sei de um jogo ruim que nós fizemos contra o Flamengo, mas eu acho que o time ainda entrega e o torcedor vai se acostumar a ver um time jogando dessa forma, e quando chegar nos minutos finais de transição, ou mesmo em determinados jogos, começando com transição. Mas o que eu te digo é, se você começar com muita velocidade de transição, na hora de trocar, você não vai conseguir manter essa mesma velocidade e transição. Nós não temos peças dobradas, por exemplo, principalmente o Biel machucado hoje e tudo, né? Então, assim, importante que a gente jogou com controle de jogo o tempo todo, e no momento que partiu para as transições, mesmo não fazendo gol praticamente em transição, mas criou várias oportunidades dessa maneira. Boa noite, Rogério, parabéns pelo triunfo. O futebol, em específico brasileiro, ele pouco te dá tempo para recalcular rotas. Você falou em uma das suas respostas sobre oscilação de desempenho, mas eu quero falar sobre oscilação emocional. O Everton falou após a eliminação da quinta-feira, e uma eliminação é sempre ruim, sempre dolorosa, que vai doer por muito tempo. Sim. Mas a gente sabe o que o seu grupo pode entregar tecnicamente, é brilhante, qualquer elogio é pouco para o que vocês vêm construindo tecnicamente, taticamente, mas eu queria falar do quanto te orgulha a recomposição emocional e psicológica da sua equipe, para já no domingo virar a chave para outra competição. Você falou sobre tudo colocar na caixa da desilusão e da ilusão. Sim. E o Campeonato Brasileiro também está em uma caixa de ilusão, de um sonho que o Bahia pode conquistar, que é retornar à Libertadores. O quanto te orgulha o seu grupo te entregar tecnicamente, claro, taticamente, esse brilhantismo, mas poder potencializar mentalmente o que vocês querem, o que vocês desejam, para ascender no final do ano. Eu falo sempre para eles que eu tenho muito orgulho deles. Eu fiquei chateado nesse último jogo. Não é nem porque nós controlamos até bem em determinados momentos do Flamengo, nós não conseguimos impactar muito na última linha, tivemos aquela primeira oportunidade com o Everaldo, mas nós não conseguimos ser mais tão agressivos como a gente costuma ser em casa, e nós precisávamos ser um pouco mais agressivos. Mas eu também vejo a qualidade de saída do jogo do Flamengo, que é boa. Eu acho que tem que valer muito para esses caras, porque é um grupo que é relativamente, e aqui não é uma reclamação, só uma constatação, que é um grupo enxuto mesmo, sabe? Mas de muito valor de caráter. E claro, às vezes quando machuca um jogador, ele se torna um pouco, você não tem aquela alternativa. O caso do Biel, por exemplo, a gente sente muita falta do Biel. Biel mudava muitos jogos pra gente se não saia jogando, quando entrava no segundo tempo. Hoje a gente sente muita falta dele. Hoje, por exemplo, você falou, o Ratão entrou muito bem no jogo, né? Entrou, parece que ligado, querendo, né? O próprio Iago, quando entra naquela função do Jean Lucas, entra, né? Ademir dando bastante velocidade pelo lado, Lúcio entrou bem no jogo, puxando contra-ataque. E eu dou muito valor a isso. Eu tenho as minhas convicções, é claro, e o que os caras que podem entregar para esse torcedor essa posição no campeonato, porque ela não é uma posição comum no campeonato para o Bahia, a não ser que eu esteja enganado, mas eu acho que nos pontos corridos, vou me ater só a essa parte de 2003, né, que começou pontos corridos, né, nos últimos 21 anos, eu sei que vocês não viram um Bahia jogar dessa maneira. Se vai entregar, se não vai, não sei, mas hoje, por exemplo, um confronto direto muito importante hoje. Ficou 2 jogos de diferença, é claro, mas abriu 9 pontos do Atlético. O Atlético tem 2 Copas para jogar. Então, assim, é um que a gente se afasta, né? Hoje o Bragantino empatou, o Atlético Paranaense ontem empatou com o Fortaleza. Tudo isso a gente tem que estar atento para essa 7ª vaga, para uma 8ª eventual, para tentar entrar entre os 6, como nós conseguimos hoje. Mas vai ser uma guerra constante. E vão existir derrotas, infelizmente. Infelizmente vão existir. Mas o que pode manter vivo o nosso sonho é o torcedor enxugar a tristeza, a lágrima e ir para o campo de batalha de novo. E para nós também. Postura, repetição. Controle, tentar fazer os gols, tentar finalizar, tentar o contra-ataque. Seguir o padrão, que foi muito do terceiro gol, que é um padrão de jogo bem estabelecido nosso, quando se aproximam esses jogadores pelo lado, e olha que não é nem o lado que a gente costuma fazer essa aproximação, que é muito mais pelo lado direito, mas coincidentemente o Everton estava naquele lado esquerdo na hora do jogo. Então, assim, que o torcedor acredite, torça, confie, não desanime, não se entregue, e nós também vamos lutar até o final para colocar o Bahia no lugar mais alto dos últimos 21 anos que o Bahia disputou de Campeonato Brasileiro. Boa noite, Rogério. Boa noite. Parabéns pela vitória, né?
Você falou que não dá para o time ficar, né, trabalhar em transição o tempo todo, etc. Mas me chamou muita atenção hoje, e até Everton Ribeiro confirmou isso na entrevista aqui com a gente após o jogo, de como o time jogou numa velocidade maior, né, uma aceleração maior. Os passes de Gabriel Xavier eram muito mais rápidos, de Canu eram muito mais rápidos, a maneira como o time rodava, inclusive também essa intensidade também se refletiu defensivamente. No momento que um jogador perfilava errado na defesa, todo mundo já chegava, o Atlético se livrava da bola. Você comparou o Flamengo com o Atlético, que é diferente, mas o Atlético jogou incomodado o tempo todo e o Bahia não conseguiu fazer isso com o Flamengo. O quanto partiu de você essa instrução para o Bahia acelerar esse jogo? E se você não... Você falava muito no início do ano dessa procura por intensidade que você só ia conseguir mais no Brasileiro, mas o Bahia tem oscilado nessa intensidade. Como é que você pretende manter essa intensidade nos próximos jogos? Deixa eu te explicar. O que eu pedi contra o Flamengo foi exatamente o que eu pedi no dia de hoje. Mas os jogos, eles são distintos. Nem sempre você consegue. Nós estávamos jogando uma Copa com 1-0 atrás. É diferente de você começar. Muitas vezes é do lado psicológico, às vezes as coisas não. Outra coisa que... Cadê o Raul? Você vai ficar triste comigo, tá cochilando aqui. O gramado melhorou. Vocês não acharam que o gramado melhorou? Quando o gramado melhora, a gente consegue botar mais... A velocidade está muito pelo campo de jogo. Tirou o contra-ataque o quê? Eu não lembro todos os lances do jogo, mas assim, o mesmo que foi pedido. Gente, nós temos um padrão de jogo que a gente tenta jogar ele sempre dentro e fora de casa. Mas nem sempre os adversários concordam com isso, eles às vezes te colocam em situações. E a transição, é verdade, nem sempre o adversário concorda com você, né, de deixar, né? É verdade, o jogo não é só você, né, o jogo tem 11 caras lá tentando se impor contra você. Agora, não é um time, é um time que pode acelerar, pode melhorar a sua velocidade, jogou numa melhor velocidade hoje, eu acho que jogou um pouco mais confiança, mais solto hoje, mas ele, a não ser quando faz as trocas, por exemplo, troca os 3 à frente por aqueles 3 que entraram, o que você vai ter de sobra é a transição, mas nós não temos um meio campo. Então, Caio Alexandre não é para mim, um espetáculo de jogador de construção, de passe, de domínio, de lançamento, tudo. Caio é um cara completo e melhorou muito a marcação como primeiro volante, do que começou o ano, melhorou demais. O Everton, para mim é um prazer ver o Everton jogar, e ganhou, derrubou o Hulk, deve ser o Superman ou o Homem-Aranha, alguma coisa assim. E assim, eu quando trouxe o Everton, eu já sabia quem era o Everton como pessoa e como atleta por ter treinado ele no Flamengo. Mas eu, às vezes, não imaginava que ele entregaria tanto quanto ele vem entregando pra gente, como referência, como pessoa, como atleta, como dedicação. Jogou hoje todos os minutos. Você vê que ele foi o garoto que ficou do meio campo, os outros saíram, e ele ficou. Então ficou bom para ele o jogo. Quando eu botei os 3 de frente, eu falei para ele, agora eu só preciso que você faça eles correrem. Não se desgaste mais, jogue como praticamente um segundo volante e faça os 3 correrem. E aí você vai se sustentar até o final do jogo. Então, assim, a gente tenta, eu juro, às vezes você fala, não, porque o Rogério pediu para recuar. Não peço para recuar. Mas não sou eu que só aqui determino. Tem 11 jogadores, tem o treinador do outro lado, tem a qualidade de cada time que às vezes te empurra e se sobrepõe. Outra coisa, eu me parece, às vezes, muitas vezes, e eu acho legal cobranças e tudo, não respeito sempre, vocês tratam sempre, mas me parece que o Bahia jogou todos os últimos 20 anos no G4. E que hoje, infelizmente, nós estamos no G6. Estamos num decréscimo muito grande. Então, assim, cara, vamos tentar viver um pouco mais isso. Eu não sei onde vai dar, não sei se nós conseguiremos nos sustentar até o final. Eu repito, gostaria muito de entregar entre primeiro e sexto lugar ali, tá? Mas vamos tentar desfrutar um pouco mais, cara, do que é o Campeonato Brasileiro, de um jogo como esse. Eu juro, eu vou, cara, muito orgulhoso para casa, não pelo 3-0, hein, mas pelo que o time produziu foi linear, do começo ao fim. É o Atlético Mineiro. Esse time está na semifinal da Copa do Brasil e com grande chance de chegar à semifinal da Copa Libertadores. Você imaginou se ano que vem a gente conseguir uma vaga? Imaginou se a gente estiver enfrentando esse time numa Copa Libertadores? Que orgulho ia ser
Então, assim, eu acho que criticar vale e reclamar não tem problema nenhum. Eu acho que nós fizemos por merecer as críticas do último jogo, mas, cara, vamos pegar firme esses 12 jogos, são 80 dias praticamente para acabar o ano pra gente, e se a gente conseguir, é um feito que há muitos anos, 35 anos, tô errado? Foi 89 a última participação do Bahia em Copa Libertadores. Pô, vamos tentar, cara. Se não der a Libertadores, vamos tentar uma pré. Mas vamos lá, vocês não querem viver isso aqui? Muitos de vocês, como jornalistas, não viveram isso aqui. Então vamos aproveitar esse momento, vamos todo mundo junto. E no final do ano, façamos um balanço, já atendo todos vocês aqui, ó, sentemos, fazemos um balanço, e aí nós conversamos o que foi, o que podia ter sido melhor, o que deu errado, quais foram as minhas falhas, quais foram as falhas dos atletas, qual foi a falha da direção, né? E a gente tenta melhorar para 2025. Boa noite, Rogério. A gente falou aqui durante a coletiva sobre o aspecto emocional. Sim. Hoje, muito pelo acúmulo da eliminação, no intervalo o time sai vaiado, alguns protestos contra você, contra o time, e no final, obviamente por conta do resultado, sai extremamente aplaudido e o torcedor sai com outro astral. Eu queria entender de você e do elenco também, como lidar com essas alterações de humor e não entender que está tudo errado e também ter pés no chão quando a torcida está extremamente eufórica para saber lidar. Você tem mais de algumas décadas assim, no meio do futebol, né? Infelizmente, 3 décadas já. 3 décadas, né? Como lidar psicologicamente, emocionalmente com essas oscilações, também passar isso para o elenco, né? Muito legal a tua pergunta. Eu acho que cara, quanto mais anos você passa no futebol, você digere um pouco melhor cada situação. Mas as primeiras horas pós uma derrota, por exemplo, como foi uma eliminação, você não jogou também, é sempre muito difícil. Eu acho que, primeiro, se abster um pouco de rede social. Claro, você tem que ver programas, tem que ver, isso é legal, mas as decisões elas têm que ser embasadas em fundamentos do campo de jogo, da confiança que você tem nos atletas, do modelo de jogo que você acredita. E hoje, com a mídia social em alta, né, eu vejo vocês também, às vezes fazem comentários até maldosos, né? Não, vocês de maneira geral, vocês de maneira, e não só comigo, com atletas e tudo, né? Eu entendo que vocês têm que ter um engajamento também, pô. Se vocês não baterem em ninguém, pô, já imaginou? Falar bem é uma coisa que traz pouca interação positiva. Você tem que, as pessoas hoje... Eu conheci uma vez um caso de um youtuber, no Flamengo eu tava. Aí eu falei, pô, mas o cara só fala, falou, por que você... É uma mentira o que você tá falando, o cara falou pra ele. Falei, mas eu falava a verdade a vida toda, e eu nunca tive muitos seguidores. Quando eu comecei a mentir, comecei a dar seguidores. O cara falou isso, né? Um youtuber, que tem muito, lá tem uns que tem muito, né, seguidores. Então eu entendo, assim, essa necessidade. Mas eu repito, cara, eu acho que vocês deviam aproveitar o que esse time muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes ele entrega de coisas boas, porque eu vejo muito jogador, quando acaba o jogo, vem dar, dizer, cara, é bonito ver esse time jogar. É prazeroso ver esse time jogar. Agora, nem sempre, logicamente, a gente entrega o resultado, nem sempre a gente consegue concretizar em gols. A gente tem dificuldades e mesmo com todas as dificuldades, nós somos, acho que o quarto. Não sei como é que acabou a rodada, porque eu não sei o número de gols. Acho que é o quarto ataque. Cara, e é bastante crítica para o quarto melhor ataque. E a defesa melhorou muito, hein? Porque nós tivemos, ano passado, quando eu cheguei aqui, nós fazíamos muito gol. Foi o melhor ataque do campeonato, né? Mas tomava gol pra caramba, né? E agora, ou seja, cara, é um primeiro ano, tem times aí com... Tem time que fala de fair play financeiro e enfia 300 milhões, pô, e cacete no fair play financeiro, né? Então, assim, vamos tentar. Logicamente, não é tudo flores, não dá para sorrir sempre, mas o lado psicológico e emocional, você tem que ter, cara, você tem que visualizar, todo mundo, mas como é que você faz para o time não fazer gol e faz 3 gols? Isso é um trabalho, o jeito que esse time joga, você pode ainda gostar ou não gostar, você pode, tem dias que dá muito certo, tem dias que não dá tão certo, mas uma coisa você não pode negar, que quando você vê o Bahia jogando, você sabe que é o Bahia. Pode botar a camisa de outro, você vai, puta, parece o Bahia, você vai falar. Porque é um time que joga num estilo pouco comum no futebol brasileiro. Rogério, boa noite. Grande Baraúna. Você me ajudou muito com sua última resposta, porque para a gente trabalhar nessa ondulação, nessa modulação que você falou de rede social é complicado, né? Eu vivi um ano passado muito triste por um episódio muito chato, que você já sabe. E esse ano o sangue corre na boca, né?
Sim. Então, assim, quinta-feira era para eu torcer seu pescoço, chamar você de burro, de incompetente. Chamar de burro, ela torceu Não o pescoço, entenda. não. Não, pela vontade de muitos era para ter feito isso. Você não tem noção da quantidade também de adjetivos pejorativos que eu tive que responder até a sua escalação, né? Esse teimoso, lá vai de novo com o mesmo time, ele é burro. Horas era pirracento, tá tudo aqui guardado, eu não apago nada. E seu comentário anterior foi fantástico, sobre se abster um pouco de rede social. Sim. Eu me abstive tanto que nem para programa eu fui. Mas, voltando ao que eu quero lhe perguntar, e entenda também a pergunta. Burrice, teimosia, pirraça ou convicção. Mente forte para manter a própria convicção? Eu tenho mantido a minha convicção daquilo que eu te questiono, do que eu acho. Por exemplo, uma crítica construtiva. Acho que o que você fez hoje teria dado certo na quinta-feira. Manter o Everton em campo, com os 3 homens para receber. Quando não tinha alguém para dar a bola na quinta, os 3 ficaram meio que barata tontas. Hoje, tinha alguém para dar a bola. Essa é a minha crítica para quinta-feira. Para hoje, volto e insisto. Burrice, teimosia, pirraça ou manter os pés firmes seguindo a sua própria convicção de que aquilo que você vem fazendo, mesmo com erros, mesmo com questionamentos, é o melhor a ser feito para o que você pensa e mentaliza de trabalho, o que você pensa e mentaliza de objetivos para o Bahia. Você tem sempre boas perguntas e elas se alongam um pouco, e tem várias perguntas, acabam tendo várias perguntas numa só. Primeiro, com o treinador, ele já é burro quando ele chega. Sempre. Eu não me magoo a ser chamado de burro. Eu juro por Deus que não. Às vezes a maldade de algumas outras coisas, sim. Mas ser chamado de burro, porra, E eu prefiro ser chamado de burro num estádio que cabe 50 mil pessoas do que ser elogiado com 1.000 pessoas à noite em qualquer lugar jogando num time que não seja um time de massa. Eu acho que isso está incluso no processo. Por exemplo, sair de campo vaiado. Você acha mesmo, de coração, que pelo primeiro tempo que nós fizemos era justo as vaias? As vaias podem ser uma mágoa do jogo passado, mas nunca do jogo de hoje. Porque nós não jogamos contra um time qualquer, cara. Esse time acabou de ganhar do Grêmio e do São Paulo fora de casa jogando. Acabou de eliminar o São Paulo na Copa do Brasil, né? Então, o Atlético é um... Cara, se você perguntar para a maioria, vão dizer que o Atlético está entre os 3 melhores times do Brasil, não vamos dizer? Todo mundo fala. Vai no máximo São Paulo colocar? Atlético, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, 5, vai entre os 5 melhores times do Brasil. Então, assim, o que eu faço é o que eu vejo que é o melhor para o Bahia. Eu posso mudar todo o jeito de jogar. Posso botar desde o começo, os 3 da frente, correria e tudo. O meio de campo com Caio e Everton, ele não vai suportar as transições. Quando chegar no minuto 45, e aí você falou uma coisa, mas você devia ter deixado o Everton o tempo todo lá. Porque você tirou o Everton, mas tem que ter um substituto, né? O Depena entrou para fazer aquela função do Everton. Então, assim, senão nós temos que deixar alguns lá o tempo todo, todos os jogos, e não é possível, né? Então, assim, eu também tenho que ver o que está acontecendo naquele jogo, eu tenho que pensar, como é que nós vamos reverter, será que dá para reverter, o que eu vou ter um jogo 66 horas depois. Então, hoje o Everton se sentiu bem primeiro, porque nós botamos 2 caras de intensidade do lado dele para jogar, e botamos 3 velocistas à frente, e aí ele ficou mais como no final, tô falando da parte final, né, lutou muito, tanto que ganhou do Hulk a dividida, como você falou. Mas eu acho que é o melhor para o Bahia, cara. E eu acho, assim, que é o melhor pro futebol, a gente ter essa linha. Eu acho que a gente pode alternar, às vezes, e aí eu entro em alguns detalhes que são a bola aérea. Tassiano e Everaldo são muito importantes numa bola aérea. Você vai dizer, mas tomou gol com eles, tomou. Mas tomaria muito mais se eles não tivessem. E aí, em determinado momento do jogo, você corre, mas por que o Rezende entra? O Rezende entra para compensar a altura que se perde. Ah, mas a altura é besteira. Contra o Flamengo, nós perdemos numa besteira. Contra o Flamengo no Brasileiro, nós perdemos em outra besteira, no 2-1. Então, assim, não é. É do jogo pensar assim. Então, eu acredito muito naquilo que eu faço. Nem sempre consigo acertar, nem sempre consigo trazer, mas são 42 pontos, cara. Há muito tempo eu não time em formação, como é o Bahia. Gastou muito, cara. O Bahia não gastou muito, não. Agora veio o Lúcio aí num valor que eu nem sei qual valor, que eu nunca peço para eles quais são os valores, eu não sei qual o trabalho, essa é deles.
Mas o Bahia fez 2 boas contratações que gastou, que foi Jean Lucas e Caio Alexandre no começo do ano. E agora veio essa contratação que o grupo fez uma avaliação, e desde lá do Girona, todos indicaram o jogador como... E teve esse... Mas senão o Bahia não estaria nem entre os 10 que mais gastaram no Campeonato Brasileiro. Mas nós conseguimos. Eu digo para você, qual foi o jogo que alguém superou a gente? Eu não sei se no ano teve algum jogo que nós saímos um primeiro tempo perdendo 2-0. Talvez tenha que pesquisar, eu não sei. Mas ninguém ganhou da gente com facilidade. São Paulo? Mas não sei se virou um 2-0, não sei se chegou a virar 2-0, não lembro. Mas, assim, é um time que não... Dificilmente ele se entrega, ele tá lutando, ele tá no jogo até o final. Agora, nós temos que entender que tem times ainda que são superiores ao nosso. E que nem sempre, às vezes o desgaste que você tem contra um time, ele vai contra um outro que você pensa que vai ganhar jogos e você acaba perdendo. Tem estratégias, tem jogo. Mas eu trabalho em cima das minhas convicções, com a concordância do grupo, com respeito. Com São Paulo foi, eu não lembrava. Mas deve ter sido o único. E a gente, assim, eu acredito que seja o melhor no momento hoje das trocas. Eu acho que era o momento correto para as transições, tá entendendo? Podia escolher quem deixar, ou o Everton, mas o Cauli para jogar naquela função não desempenha o mesmo que o Everton, né? E nem sempre você vai conseguir ter o Everton nos 90 minutos. Tem dia que o Everton foi o que apresentou melhor recuperação no sábado, ontem. Fizemos a avaliação e ele mesmo falou para mim, pô, tô me sentindo bem. Então, quer dizer, hoje ele propiciou ele. Você viu, o Jean Lucas sai e o Everton fica até o final. Ok? Boa noite. Aí, técnico Rogério.